Olá a todos, paz de Cristo. Vamos dar continuidade à nossa aula de profetas. Estamos usando o livro do Lições e Bate, matéria profetas, o autor pastor Emerson Cavalheiro, porta-voz da mensagem de Deus na terra, a temática profetas. Página 29, para quem tem o livro você pode acompanhar. Tema do livro de Oséias, o tema que reflete o livro do profeta Oséias é o grandioso, inexplicável e majestoso amor de Deus para com o seu povo, para com Israel, a nação escolhida no caso. Mesmo sendo rebelde, essa nação, agindo na contramão de todos os propósitos estabelecidos para si, propósito que Deus tinha para com a nação, essa nação, no caso, experimentou a graça e o amor de um Deus justo, santo e bondoso. MacArthur, ele considera o seguinte fato acerca disso, abre aspas para ele na página 29 do livro. O tema de Oséias é o amor leal do Senhor pelo povo de sua aliança, Israel, no caso, apesar de sua idolatria. Por causa disso, Oséias tem sido chamado de João, o apóstolo do amor do Antigo Testamento. João é o apóstolo, por assim dizer, que mais falou de amor na Nova Aliança, no período neotestamentário. Então nós temos essa visão neotestamentária da questão de amor de Deus, vendo a personificação daquilo que Deus fez, até vamos colocar aqui, fisicamente, com o profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, por isso ele é considerado o João do Antigo Testamento. O verdadeiro amor de Deus pelo seu povo é infinito, porém não tolera rivais deste amor, no caso. A mensagem de Oséias contém condenação tanto no âmbito nacional quanto no âmbito individual, mas ao mesmo tempo retrata de modo pungente o amor de Deus pelo seu povo de forma apaixonada. E Deus expressa isso, vocês sabem muito bem, em historicidade. E isso é literal o que aconteceu com o profeta Oséias. Ele contrai núpcias com uma mulher de prostituições e assim por diante. A história é bastante controversa, heterodoxa, mas é Deus expressando, eu vou usar aqui um termo, com exagero, o seu amor para com a sua nação. E uma semelhança interessante entre Oséias e João é que João, quando vai retratar o amor de Deus, ele traz, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, uma das mais lapidares expressões bíblicas que expressam e que trazem significância ao grande amor de Deus. Eu estou aqui citando, evidentemente, me relembrando, é claro, de João 3,16, quando João diz: Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal, ela não tem tamanho, ela não tem profundidade, ela não tem altura, ela não tem largura, não tem como você mensurar e não tem como você dimensionar o amor de Deus expressado pelo Senhor, âmbito da cruz, âmbito da encarnação do Verbo, âmbito de Jesus ter descido da eternidade para habitar entre nós, e João vai escrever que nós vimos a sua glória. Então, lampejos deste amor, ou um reflexo direto desse amor, evidentemente, nós encontramos no coração do livro do profeta menor, chamado Oséias. Então, o amor de Deus por Israel é demonstrado de forma enfática, verdadeira e imutável. Entretanto, é um amor que deve ser vivido em exclusividade, assim como um esposo ama sua esposa e vice-versa. Não há espaço para divisão desse amor. O Senhor não aceita ter seu amor dividido com ninguém. A beleza e a profundidade desse amor são evidentes no livro de Oséias. Então, é um amor exclusivo. É um amor que não pode ser, melhor dizendo, rivalizado com ninguém. Então, por isso que Deus condena a idolatria, condena qualquer tipo de ídolo que a pessoa venha a ter, seja a idolatria, que é a adoração a ídolos, seja a androlatria, que é a adoração a outra pessoa, seja a egolatria, que é a adoração a si próprio, ou narcisismo disfarçado. Deus não aceita. O amor de Deus tem que ser exclusivo. Assim como Deus nos ama com exclusividade,
nós também devemos amá-lo com exclusividade. Por isso que esse amor é retratado ali no livro de Oséias, no âmbito de uma vida conjugal que deve ser de fidelidade bilateral. O marido para com a esposa para com o marido. Que não é o caso que acontece no livro de Oséias. Nós conhecemos a história, a historicidade de prostituição da sua esposa Gomer, que evidentemente vai para o mundo da prostituição e assim a sucessão de traições, a sucessão de enganos, de mentiras da parte dela para com Oséias é grande, retratando exatamente o que Israel fez para com Hashem, fez para com o Senhor. E mesmo assim o amor de Deus ele permanece imutável, inabalável, que não tem como dimensionar e nem como mensurar. Então, para aquelas pessoas que pensam que a graça só é revelada no âmbito do Novo Testamento, o livro do profeta Oséias deixa claro que a graça, sim, ela está nas páginas do Antigo Testamento, mesmo no período da lei. Antes da lei também, a graça sempre esteve presente. E Oséias está aqui para nos confirmar isto. Página 29 ainda, o contexto histórico de Oséias. Conforme observou-se acima, o povo de Israel era uma nação dividida. Quando Jeroboão II e Uzias reinavam, Oséias começou a profetizar, logo em dois reinados, um tanto quanto, em duas lideranças, melhor dizendo, um tanto quanto bem infiéis a Deus, esse profeta aparece, ou seja, Deus falando através dele e condenando os pecados, seja individuais, bem como coletivos da nação de Israel. E nos dias de Jeroboão II, Israel desfrutava de paz na política e tempos de prosperidade. A questão é que, ao mesmo tempo em que havia paz e prosperidade, a nação estava entregue à corrupção moral e a espiritualidade estava em estado fétido, putrefado. E os dois eruditos, Bento e Plácido, eles afirmam que Jeroboão II passou a ser visto como o salvador de Israel. Olha só que interessante. Segundo Reis, capítulo 1, verso 32, e que após batalhas travadas contra a Síria, os reinos do norte e sul desenvolveram exponencialmente na política, nas forças armadas e no comércio. Por isso ele foi visto como uma espécie de salvador da época. É fato que toda a crise política instalada pelo rei Acabe tinha sido superada, bem como os desajustes causados pela dinastia de Jeú. Realmente eram novos tempos, até que Jeroboão II morre. Após sua morte, a anarquia passou a prevalecer em Israel. Reis eram assassinados por seus sucessores, até que a Assíria chegasse cerca de 20 anos mais tarde e derrotasse Israel. Schultz escreve da seguinte maneira, página 30. Oséias começou seu reinado, anunciando o juízo divino contra a dinastia governante de Jeú. Antes de se passarem muitos anos, a nação lamentou a morte de Jeroboão, o que era tido como o Salvador, o notável rei do norte. Esse Jeroboão II, mais altos do que baixos nesse sentido, tá? Lembrando que os reis do norte, em regra geral, eles não foram bons reis, não foram bons líderes, os Hameleks, os reis no caso. O ano de 753 a 752 a.C. trouxe derramamento de sangue e assassinato ao palácio real. Zacarias governou somente por 6 meses, quando o assassino Salum pôs fim à dinastia de Jeú. Após ter governado por 1 mês apenas, Salum foi, por sua vez, assassinado por Menahem. Embora a capital tivesse ficado abalada, o Reino do Norte manteve o status quo econômico durante os primeiros anos do reinado de Menahem. Para vocês observarem como eram as lideranças, uma matando a outra para ocupar posição de poder. Essa questão do ópio do poder, ele não é só uma questão nova, é uma questão antiguíssima. Homens matam, tiram vidas por causa de poder, e isso também aconteceu no âmbito da nação escolhida de Deus. Página 31, contexto religioso ou espiritual da época de Oséias. A nação de Israel encontrava-se em estado deplorável nesse contexto, tá? Do ponto de vista espiritual. As alianças políticas formadas com os povos vizinhos
tornavam o solo fértil para a propagação da idolatria e do culto a Baal que seja, né? Para se ter uma ideia da gravidade desse aspecto, Bento e Plácido escreve da seguinte maneira, na página 31, abre aspas para eles: as uniões políticas trouxeram graves problemas à religião de Israel. Não existia muita diferença entre o culto a Baal, né, ou Baal, praticado pelos cananeus, e o baalismo inserido no contexto religioso da nação israelita. Olha só, a nação que conheceu o Deus verdadeiro agora está dividindo as suas atenções de culto, as suas atenções espirituais a uma entidade fictícia, uma entidade que não queria, que era um Deus que não era de verdade das nações cananitas. Olha só que coisa interessante, né? Essa forma de culto em Israel era muito mais do que o simples sincretismo judaico. Era de fato uma nova religião que diferia da verdadeira fé judaica. A nova religião, ela era sensual, imoral, antijudaica e apóstata. Consequentemente, o paganismo em Israel trouxe resultados catastróficos para a vida moral da nação. Os sacerdotes, segundo a descrição de Oséias, capítulo 6, verso 9, uniam-se aos salteadores e assassinos para matar e roubar aqueles a quem deveriam socorrer. A linhagem sacerdotal é culpada também de abominações que se referem aos mais inescrupulosos pecados morais. Então, vocês observam um fato interessante. A voz do profeta se levantava para apontar os erros e pecados dos líderes, digamos, governamentais, dos governos, mas também se levantava para apontar os defeitos, pecados, abominações e posturas antagônicas à fé do Deus verdadeiro dos líderes espirituais, dos sacerdotes. Então, olha só que fato interessante. O profeta verdadeiro, ele se levanta não só no âmbito religioso, não só no âmbito, vamos usar a linguagem de hoje, no âmbito pastoral, para exortar o púlpito, o altar, a vida da igreja. Não, ele aponta a sua voz profética, a sua fala profética, o seu bastão, digamos assim, judicial, divino, a questão governamental também. E aqui a gente descobre um fato interessante. Todas as vezes em que a veia espiritual se casa com a veia governamental, não dá certo. A corrupção aparece, a deturpação aparece, o erro aparece, a forma de desagradar a Deus, ela é mais acelerada quando, vamos colocar para hoje, se fosse o caso, quando a igreja se une com a política. Então, nesse caso específico, isso aqui é documentado pelas Escrituras, isso aqui aparece reiteradamente na palavra, quando Deus está condenando a postura corrupta da classe sacerdotal pela sua união com a classe política da época, a classe lideracional. Teria que ser ao contrário. Os políticos aqui, os reis, que deveriam estar consultando os sacerdotes, consultando os profetas, para saber qual é, digamos assim, o desejo de Deus, a vontade de Deus na forma que eles deveriam liderar. Mas aqui há um sincretismo, há uma mistura, há uma simbiose, há uma mescla, ora o poder político, ora o poder religioso, e os dois se unificando, se deturpam e se afastam de Deus. Isso é muito documentado no livro do profeta Oséias. Página 33, algumas análises dos principais aspectos do livro do profeta Oséias. Diante do quadro da infidelidade de Israel, Deus ordenou que Oséias contraísse matrimônio e formasse a sua prole. Esse aqui é uma forma, digamos assim, vamos colocar lúdica, de Deus estar denunciando a nação, exortando a nação na própria vida do profeta Oséias. Olha só que argura que o profeta teve que passar nesse sentido. Página 35, reflexões sobre a mensagem de Oséias. Oséias evidencia o amor incondicional de Deus para com o seu povo. Verdadeiramente, o amor de Deus por Israel foi expresso
ardorosamente, porém era um amor que requeria compromisso, haja vista que o Senhor tinha um profundo compromisso com o seu povo. Aqui mais embaixo, Deus ama o seu povo e a sua igreja. Ele demonstrou o seu grande amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para entregar-se em nosso lugar. Todavia, o compromisso de fidelidade precisa ser mantido. Ele não aceita que os seus filhos flertem com o mundo e com o pecado. O coração do cristão ele precisa ser totalmente convertido, voltado ao Senhor. Sem esse compromisso vivo, sem essa aliança verdadeira, a espiritualidade cristã ela será morta, cheia de rituais e vazia de vida.